Tudo bem? O vídeo de hoje não estava programado não. Na verdade, toda vez que eu vou fazer um vídeo, né, tem até alguns amigos que pedem, eu sempre programo, eu penso um pouco nos assuntos que eu vou tratar, né, mas esse de hoje não estava programado não. Se eu disser que tá, eu estaria mentindo. Por quê? Eu acabei gravando aqui, porque é um assunto que tá comigo hoje, na verdade desde o final de semana. Eu não tenho muito por prática, fazer, perguntas nas redes sociais. Só que foi engraçado que no sábado eu estava em casa e eu fui e coloquei lá no Instagram até brincando. A princípio era uma brincadeira, mas depois você vai entender. Eu coloquei assim: "Já que hoje eu estou em casa, faça uma pergunta, aproveita que eu estou de boa", né. Só que eu acabei me surpreendendo com o tanto de pergunta que apareceu. E quero até agradecer se tem alguém aqui que fez a pergunta lá, mas, aí às vezes a gente faz as coisas lá na frente que a gente vai entender. Então eu fiz essas perguntas, né, só que teve uma pergunta que me chamou muita atenção. Todas me chamaram atenção, mas essa em especial me chamou mais atenção. Por quê? Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta que, segundo ela, ela estava sem direção. Ela não sabia para onde que estava indo e me pediu ajuda para encontrar um caminho, né. A verdade é que eu respondi nos stories lá, escrevendo, só que, assim, ali a resposta é mais curta. Eu tentei ajudar um pouco com a resposta do jeito que eu pude, né, só que ali é coisa rápida. Depois essa pessoa entrou em contato comigo, pra saber mais a fundo. Eu indiquei lá um caminho chamado Jesus, né. E é engraçado que a gente ouve tanto aqui no Brasil, a gente tem livre expressão, né, de cunho religioso, só que a gente acha que tantas pessoas conhecem, a palavra de Deus mais a fundo e muitos ainda não, né. Então, essa pessoa veio até mim, eu achei muito interessante, que ela queria entender mais um pouco, né. Então, onde que eu quero chegar? Hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade, a gente tem vivido com muitas informações, né? E isso é legal de uma parte, né? Hoje a gente está antenado com tudo, hoje a gente, tudo que a gente quer perguntar, tudo que a gente quer saber, basta fazer uma pesquisa que a gente sabe. E isso aí é legal. Só que tem algumas coisas que estão confundindo as pessoas. Por exemplo, tem muita informação e essas informações, muitas das vezes, ela vem, como eu poderia dizer, ela vem meia picotada, né? Ela vem como conhecimento e na verdade não é. Às vezes é só informação. E a pessoa pega aquelas informações e acha que aquilo é conhecimento, acha que aquilo é sabedoria. Só que só informações não é o suficiente para mudar a nossa vida, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa entender para discernir e precisa de sabedoria para aplicar aquilo na nossa vida, né. E como a gente tem visto tantas receitas prontas, né, você faz um teste, olha na internet, lá tem gente te ensinando a fazer de tudo, né. Talvez é aquelas fórmulas milagrosas, talvez, aquelas fórmulas rápidas, né, aí o pessoal fica tudo querendo, por exemplo, é como se fosse aquelas de emagrecer, né, a pessoa quer emagrecer "X quilos com uma semana", e na verdade não é bem assim, né. Talvez se funcionar, talvez melhore para um lado e atrapalha para o outro. Por quê? Aquela informação ali ela vem um pouco cortada, que tem um monte de coisa que precisa ser feito nos bastidores, né. Mas o fato é que essas informações chegando dessa forma, muitas pessoas estão perdendo o direcionamento. Por quê?
tenta fazer muitas coisas baseado em informações que às vezes não conhece e tenta fazer isso e dá errado, não funciona. Aí o que que acontece? A pessoa se frustra, entra em outro caminho e o caminho ali a informação tá levada como se fosse um conhecimento sólido, como se fosse sabedoria, não funciona, a pessoa frustra. Por fim, acontece igual essa pessoa, costuma parar de costuma querer parar de caminhar, não porque não quer caminhar, porque talvez está um pouquinho meio perdido no meio desse caminho todo, né. E quando a gente não sabe qual caminho que a gente vai percorrer, qualquer um serve. Quantas pessoas que entram em caminhos errados, a gente vai e olha e fala assim, às vezes julga de uma maneira errada, né, assim: "Mas por que que a pessoa está nesse caminho?" Porque ela não sabe para onde que está indo, talvez ela não sabe aonde que vai chegar aquele caminho, né. E, quando eu falei sobre Jesus, é engraçado que a pessoa entrou em contato comigo para aprofundar um pouco mais, e quando a gente fala em Jesus, muitas pessoas acham que a gente está falando sobre uma religião, a pessoa já veio me perguntar sobre perguntas religiosas, né. E não estou aqui fazendo julgamento para a religião tem sido fundamental, né. Nesses momentos difíceis, nesses dias que a gente está ouvindo tanta notícia ruim, a religião está aí nos ajudando. Só que o que eu queria passar para essa pessoa é além da religião, né, porque quando a gente fala da pessoa de Jesus, tem 2 coisas que a gente precisa entender. Tem a pessoa de Jesus e tem os princípios de Jesus, né. Talvez você já tenha ouvido falar isso, talvez não, talvez isso vai te soar um pouco novo. A pessoa de Jesus é aquela que vai te capacitar para aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, depois vão ver se funciona ou não, né. Mas para nós que acreditamos no cristianismo, a pessoa de Jesus é aquela que veio para ser um sacrifício, para nos dar livre acesso ao céu, né. E tem muitas pessoas achando que quando se fala em céu e essas coisas, elas acham que está relacionado às obras que elas estão fazendo aqui, né. As obras que a gente faz aqui, elas é boa pra gente mesmo. Agora quesito céu, não é o que a gente fez, é o que Jesus fez. A graça, né. A gente chegou nesse período da graça, por quê? Porque se fosse pelos nossos atos, eu, você, todo mundo seria reprovado. Apenas Jesus que não, porque ele não pecou, né. Agora eu e você, nós erramos todos os dias. Então, a pessoa de Jesus é a que capacita para a gente procurar um bom lugar, né, o paraíso. Porém, tem os princípios de Jesus, e aqui a gente não tá eu volto a falar, a gente não está falando de religião, a gente está falando de princípios de Deus. Não que a religião não seja de Deus, mas eu estou falando aqui de outra coisa. Então, os princípios de Jesus é aquele que vai nos capacitar para a gente poder achar uma direção, né? Ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim." Então, Jesus é aquele que vai dar um direcionamento mais correto. Talvez hoje muitas pessoas estão desanimadas, estão se achando tipo o que essa pessoa falou, sem um caminho, porque não entenderam que nós temos um propósito aqui. Tudo é feito debaixo de um propósito, né. É engraçado que quando a gente pergunta qual que é o propósito, por exemplo, de vamos supor, de um apito, o propósito dele é dar regra ali no jogo, né. Se a gente pergunta o propósito de um guarda-chuva, é tampar da chuva, mas quando a gente fala de seres humanos, às vezes a gente acha difícil descobrir o propósito, né. E é engraçado que a gente gaba muito que a gente é feito à imagem e semelhança do criador, né. Aí quando fala da gente, a gente pensa que
a gente pensa que pra gente não é nada não, é o que acontece da vida tá bom, a mercê da vida tá bom, mas a verdade não é isso. Cada um foi colocado aqui para fazer uma coisa para melhorar o mundo, para piorar já tem muito, né? Só que por entrar por esses caminhos que a gente falou no início da conversa aqui, que muitas das vezes dá uma indicação um pouco errada, a pessoa acaba se perdendo, né? E quando a gente fala dos princípios de Jesus, a gente está falando também de qualidade de vida, né? Se eu fosse falar aqui a respeito dos princípios, a gente ia ficar aqui, ó, muito tempo. Mas, resumidamente, isso que implica em qualidade de vida. Eu vou dar só um exemplo de quando Jesus falava sobre as preocupações da vida, né? Ele falou que a gente anda muito preocupado com as coisas. E quando na verdade a gente tinha que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Encontrar o reino de Deus, eu costumo pensar assim, por exemplo, é, você já deve ter passado por isso. Você está com o seu telefone, certo? Você está com o seu telefone, desses telefones que funcionam na internet, né? Esses telefones, eles são muito bons quando tem internet. Quando não tem, ele, ele vira um aparelho só de escutar a música quase, né? Mas você tem esses aparelhos mais modernos um pouquinho que pega o Wi-Fi. Suponhamos que você chega numa determinada casa, ou se você está na praça, aí você chega ali e fala assim, ah, eu vou mexer no telefone. Mas você não tem internet, você não tem um plano de dados. Aí você fala assim, ah, vou usar o Wi-Fi aqui, né? Aí você vai e liga o Wi-Fi e vê lá umas 30 redes de Wi-Fi, né? Aí você fala assim, ah, vou conectar aqui. Só que tem uma coisa, ali tem uma senha, né? Então, se você não tem a senha e acha que o Wi-Fi é a mesma coisa, não vale nada, não é assim? Aí você olha para aquele Wi-Fi e fala assim, eu teria possibilidade de fazer muitas coisas aqui se esse Wi-Fi tivesse ligado, se eu tivesse a senha. Mas como você não tem a senha, você continua com o aparelho de última geração. Você teve ali um vislumbre do que você poderia fazer. Você sabe que tem uma senha ali, mas você não consegue acessar essa senha, certo? Agora vamos voltar para os princípios de Jesus. Nós somos esse celular que fica um pouquinho desorientado, né? Os nossos ouvidos é esse que capta esse sinal. Só que às vezes esse sinal que é a palavra de Deus, né? A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir. Isso aqui é importante. O que você ouve influencia no seu modo de viver, sendo positivo, sendo negativo. Às vezes a gente fala que a fé vem pelo ouvir e acha que é só positivo, mas negativo também. E você sabe bem disso porque tem hora que você ouve coisas negativas e isso acaba com o seu dia, afetou sua fé. Aí já não é fé na palavra de Deus, é fé no mal. Medo, até uma pessoa fez essa pergunta, como que eu venço o medo e a ansiedade? Medo e ansiedade é fé no medo, é fé naquilo que vai dar errado. Ao invés de olhar o que vai dar certo, você olha para o que vai dar errado e aí dá ruim. E aí você vai e alimenta a sua fé, coloca aquilo na cabeça e por aí vai. Porém, voltando ao que eu estava falando, é, nós somos como esse aparelho de última geração de celular. Os nossos ouvidos são como o sinal que capta o Wi-Fi. E os princípios de Jesus é como a senha. Olha que interessante. Talvez você nunca ouviu isso. Porém, o celular só vai funcionar bem, na plena potência, aquela internet ali, se ele tiver acesso a essa senha. Aí, se você lê os evangelhos,
você vai ver Jesus sempre falando que ele tem as chaves do reino. Olha que engraçado. Ele tem a chave do reino. Então, para que serve uma chave? Uma chave serve para destrancar alguma coisa que está guardada em algum lugar, para destravar alguma coisa. É engraçado, olha para você ver como que é difícil a gente ficar sem chave. Aconteceu uma coisa engraçada semana passada. Eu estava chegando de viagem, eu e minha mãe, aí passei na casa da Rosilene, minha irmã, para entregar uns negócios para ela, tranquei o carro, pus a chave no porta-mala, fui, tranquei o porta-mala. Olha que proeza. Aí o que que acontece? Não funciona. Eu tinha tudo aqui dentro guardado, só que eu não tinha acesso à chave. Então eu sabia que minhas coisas estavam tudo aqui, estava tudo guardada, só que perdi o acesso à chave. Então você está vendo como que quando você sabe que você tem alguma coisa, mas você não tem a chave para acessar aquilo, você fica um pouquinho frustrado? Ou o contrário, fica muito frustrado? Então, acessar essa senha, essas chaves, Jesus disse assim: eu tenho as chaves do reino. E engraçado que, lembra que eu falei aqui atrás, um pouquinho para trás, sobre a graça? Que não é o que a gente fez, aí é tudo junto, é os princípios com a pessoa. Quando você junta os princípios de Jesus com a pessoa de Jesus, aí bom. Aí você começa a descobrir o caminho. Aí olha bem, quando você consegue ter acesso, aí você fala, é isso que estava faltando. Mas você já tentou descobrir a senha? Você já tentou descobrir uma senha de Wi-Fi sem saber? Eu acho que deve ser uns 6 a 8 dígitos, mas é impossível quase. Tem dia que você fala assim, eu não sei a senha, mas eu vou tentar descobrir, e vai apertando e não funciona. Por fim, você já fica com raiva, não é assim? É por isso que tem muitas pessoas que estão com raiva. É porque tá tentando acessar as coisas de Deus de qualquer maneira, e não é assim. Tem os princípios, né? Mas engraçado que quando entra nesse período da graça, Jesus dá para nós essa chave. Olha que engraçado, nós começamos a falar sobre caminho, depois nós passamos para pessoa de Jesus, depois nós passamos para os princípios, depois nós falamos sobre chaves, e agora a gente está caminhando para outro nível. Agora a gente começa a entrar nesse princípio de descobrir para que essa chave serve. E vamos lá. Mas uma coisa que eu ia falar ainda é o seguinte. É engraçado que depois desse período da graça, Jesus deu para nós também as chaves. Ele diz assim: eu te dou as chaves do céu e da terra. Tudo que você ligar aqui embaixo, você liga lá em cima. Tudo que você desligar aqui embaixo, você também desliga. Engraçado que a gente pega só a parte do ligar e faz a oração achando que funciona, mas às vezes a gente vem com os nossos atos e desliga muitas coisas. Muitas coisas que não funcionam, talvez porque a gente desliga. Então, resumindo essa conversa, para que a gente falou sobre isso tudo? Para entender que o caminho é o mesmo princípio da chave, é o mesmo princípio de tudo. Para encontrar o caminho, você precisa encontrar a vida. Para você encontrar a senha, você tem que pedir para o dono da senha. Para você entrar num lugar, você precisa das chaves. Então, quando a gente fala de mundo espiritual agora, entrando num assunto um pouquinho mais complexo, quando a gente fala de assunto espiritual, para a gente entender as coisas espirituais, a gente tem que entender através do
espírito. Não tem como. Tem coisas que esse vazio, essa falta de caminho, conversando com essa pessoa, eu entendi que era um problema espiritual. Eu dei o conselho, mas eu podia resolver? Não, porque problema espiritual é entre a pessoa e Deus. Nós somos um ser trino. Nós temos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Aliás, nós somos um espírito que possui uma alma que mora num corpo, né? E nenhum desses é mais importante que o outro. Muitas pessoas gostam de santificar muito o espírito e falar que a carne é do mal, mas não é. Porque se fosse do mal, por que que Deus ia colocar a gente na carne? Então, nenhum é mais importante que o outro. A gente tenta cuidar mais do espírito porque ele é eterno. Essa carne aqui é perecível. A nossa alma e as nossas emoções vai servir muito enquanto a gente estiver aqui, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa parte espiritual, mas tem problema espiritual que ele é resolvido só espiritualmente falando, né? Tem pessoas que precisam ser tratadas no corpo, né? Esse nosso corpo perecível que ele sente dor, ele tem doenças, quantas doenças, né? Ele tem de tudo. A nossa alma também sente, porque a nossa alma é as nossas emoções falando. Mas quando se trata em espírito, aí é algo mais profundo, aí precisa coisas espirituais, tem que ser tratadas de forma espirituais. Mas para você entender coisas espirituais, Jesus até falou isso uma vez. Ele falou assim: vocês querem entender muito coisas espirituais, mas não conseguem entender nem as coisas simples, né? A gente quer entender como que vai achar esse caminho. Talvez a gente quer saber o desfecho de tudo, mas a gente não começa a entender as coisas simples. A gente não começa a respeitar a gente mesmo, né? Quando você vai pegar um caminho, a gente estava falando no começo sobre encontrar o caminho. Mas a primeira coisa, então, vamos lá. Senão nosso vídeo aqui também vai ficar uma eternidade. Vamos lá, ó. Você vai achar o seu caminho, certo? Então, se você quer ir para algum lugar, primeiro, identifica para onde que você vai, certo? Primeiro, identifica para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom. E a partir de hoje, depois que você ouviu isso, qualquer caminho não vai estar bom, não. Você sabe que o caminho para onde que você vai. Agora, o segundo, depois que você descobriu para onde que você vai, você tem que se preparar para sair nesse caminho. Não pode sair de qualquer maneira. Eu moro em Espera Feliz. Aqui é Espera Feliz, Minas Gerais. Digamos que eu vá para São Paulo, 11 horas de viagem, né? Aí eu falo, eu vou para São Paulo, mas você vai como? Vamos supor que é uma viagem de carro, mas como é que tá o carro? O carro tá tranquilo, tá com os freios tudo direitinho, tá com as lanternas, com o farol tudo funcionando, o óleo tá ok, né? Porque tem gente que quer entrar em uma empreitada, numa jornada para a vida, talvez quer cuidar só da parte intelectual, quer cuidar só do espírito, mas não vê que vai precisar do corpo para chegar lá. Talvez você faz o plano para daqui 20 anos, no seu intelecto você está preparado para ir, no seu espírito você está, mas e o seu corpo? Você está cuidando do seu corpo para ele chegar lá daqui 20 anos? Né? Você está dando pouco açúcar para esse corpo? Você está praticando exercício com esse corpo? Então, o segundo passo para você descobrir como você vai chegar lá é você ver se o seu veículo, que no caso que vai entrar nesse caminho é o seu corpo, se vai ter estrutura para suportar tudo, né? E depois, o terceiro passo para entrar nesse caminho é saber que você lá vai para algum lugar,
mas ter a certeza que você não conhece todo o trajeto. Talvez você me diga assim: "Não, mas hoje tem algum GPS". Mas você sabia que acontece algumas coisas no meio do caminho que talvez a gente não sabia que iria acontecer, mas a gente tem que estar preparado? Por exemplo, você pega a estrada dirigindo, você tem que estar preparado que qualquer hora pode surgir ou um buraco na pista, ou pode entrar um animal na pista, ou pode ter algum ciclista na beira da pista. Você entendeu? Isso, mas porque tem esses perigos que você não vai caminhar? Não, você tem que caminhar, mas você tem que acreditar que vai dar certo, né? Então, é engraçado que quando a gente pega uma estrada que a gente não conhece, talvez você vai entrar numa curva, você fica até pensativo, né? Será o que que eu vou encontrar? Mas quando você vira uma curva, você olha e tem uma frente, depois você vira e tem mais à frente, e aí você vai, quando pensa que não, você chegou lá. Essas curvas, essas coisas que acontecem, você sabia que tinha aquilo ali na pista? Talvez não. Então esse é o nosso andar por fé, né? Você não viu, mas você tem certeza de que você vai chegar lá nesse lugar. Então isso é andar por fé. Você não está vendo tudo que está ali na frente, mas você decidiu caminhar, e quando você vira uma cursa, que funcionou, vai. E aí você vai descobrindo o caminho aos poucos. Olha que interessante. Às vezes você não sabe todo o caminho. Você vai descobrir o caminho entrando no caminho, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu vou andar com Jesus. Entra numa religião, quando pensa que não, aí a religião não dá certo, ela acha que Jesus também não dá certo. Não, é porque você entrou num caminho. O caminho você supôs na sua mente que você sabia o desfecho dele, mas na verdade não. O desfecho é só no dia que a gente for embora, né? Então, você precisa entender que esse caminho que você está seguindo, muitas das vezes vão surgir algumas coisas, às vezes umas surpresas difíceis, às vezes umas surpresas boas, né, no meio desse caminho, mas você tem que entender que esse percurso, que essas adversidades ou essas coisas boas é natural acontecer, vão acontecer. E no mais é caminhar, né? Aí é o caminho Jesus. Aí agora aqui eu já começo a falar para pessoas que acreditam. Eu, particularmente, eu acredito que depois daqui ainda tem mais mais coisas por vir. Eu acredito que o nosso espírito ele é eterno. Porém, existem pessoas que não acreditam e eu respeito, tá? Porém, se você está vendo e você não acredita, também gostaria de te pedir que respeitasse, né? Então, se você pegou essa nova estrada, se você estava sem caminho e decidiu seguir o caminho Jesus, ele afirmou uma coisa muito bonita. Ele disse que ele era o caminho, ele disse que ele era a verdade, ele disse também que ele é a vida. Porém, quando ele estava para subir, os discípulos ficaram um pouquinho meio atônicos. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e vou preparar lugar, e depois voltarei para buscá-los. Olha só. Então, esse caminho Jesus é um caminho de vida, é um caminho de verdade, é um caminho de liberdade. É tanta liberdade que tem que você pode fazer o que você quiser. Então, entrar nesse caminho, se eu pudesse
Assim como eu disse para essa pessoa, mas se eu pudesse dizer para você, tá perdido, tá sem caminho, procura se orientar direitinho. Procura ver se as teorias que você está buscando para sua vida, procura ver se o que você está ouvindo, se tem fundamento, né? Para de viver só pelo que os outros estão falando, começa a observar você mesmo, o que que funciona, né? Para de ouvir essas receitinhas dos outros, né? Talvez a pessoa nunca teve algum resultado, ouviu alguém falando e fala para você, toma aquilo como verdade e dá tudo errado, mas você acha que aquilo é verdade e tá dando errado, você não tá vendo, se deu errado é porque não funciona. Talvez o caminho que você está tentando trilhar não tá dando certo, não é porque você é ruim, não, é porque aquilo ali não é um caminho. É porque aquilo ali não tem base para te levar em lugar nenhum. E olha quanto tempo que você está no caminho errado. O povo de Israel, o povo de Israel, a Bíblia fala que eles saíram para uma viagem de dias, se não me engano, 11 dias. E ficaram ali 40 anos no deserto só circulando, só circulando. Não era para eles observar que tinha alguma coisa errada ali? Se eles sabiam que a viagem era rápida, se eles entraram ali, ficaram aquele tempo tudo, não era para eles entender que tinha alguma coisa errada ali? Sim, mas o engraçado é que depois de ficar quase 40 anos, Deus vai e manda eles espiar uma terra boa, que manava leite, que manava mel. Aqueles espias saem para ver essa terra, chega lá e vê que tinha tudo de bom. Deus estava dando caminho para eles. Deus estava mostrando caminho para eles. Aí Moisés manda eles para olhar, chega lá, eles olham e vê que tem tudo aquilo e vê que era o caminho que Deus estava direcionando para eles. Aí chega lá, vê o caminho, mas quando volta, fala realmente, a terra que Deus falou é muito boa. Mana leite, mana mel. Mas aí começou a ver os problemas todos que tinha lá. Ah, mas lá tem muito gigante. Ah, mas tem muita coisa, só defeito. A sorte que sempre no meio de muitas pessoas pessimistas sempre tem otimista também. Josué Caleb se levanta e disse assim: realmente tem isso. Mas se Deus se agradar de nós, ele pode nos dar aquela terra. Ah, que bonito. Se Deus se agradar de nós, ele pode nos dar aquela terra. Deus já tinha agradado, Deus já tinha falado. Então, tá vendo como que a pessoa, quando fica muito tempo ouvindo a coisa errada, é, andando por caminhos errados, depois para ela encontrar um direcionamento certo é difícil. Precisou de dois apenas no meio de tanto tempo sofrendo, tanto tempo na estrada errada. E não quis. Não é que não quis, eu acho que isso é uma questão de bom senso. Se você está fazendo uma coisa e não está dando certo, é errado. Ah, mas a pessoa falou para mim que eu tenho que passar, mas essa pessoa que está te ensinando, ela já passou por isso? Ou ela está querendo te dar uma receita pronta que não funciona? Cuidado. Talvez os caminhos que estão errados na sua vida é porque você está ouvindo pessoas que estão te indicando um caminho que nem ela sabe se existe. Certo? Então, é, só voltando aqui. Eu gosto de ver. Eu gosto assim, eu gosto de ver, não. Eu acho até triste e chato de ver, né? As pessoas falando dando algumas receitas que elas dizem que funciona. Por exemplo, talvez você vai ficar com raiva de mim que talvez te apresentaram esse caminho e você acha que funciona. Eu tenho visto as pessoas dizendo, por exemplo, que você muda um hábito com 21 dias. Muda. Você cria um hábito com 21 dias. Se você fizer uma coisa por 21 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito.
Será? Se você fizer aquilo 21 dias direto, aquilo vai funcionar para sua vida inteira? É claro que não. É claro que não. Aí você pode pensar assim: ah, mas quem falou teve resultado. Mas você está fazendo e está tendo resultado? Você acha mesmo que um hábito, você acha mesmo que um hábito pode ser formado ou perdido com 21 dias? Porque se você achar que pode, eu tenho alguns desafios para você, que se você fizer e depois você continuar o resto da vida, eu vou acreditar, certo? Por exemplo, se você nunca fez exercício físico, eu te desafio você fazer 21 dias de academia e depois você ficar o resto da vida indo tranquilo. Não é porque se faz um hábito com 21 dias. Isso não funciona, né? E também você perde um hábito com 21 dias. Será? Uma pessoa que fumou a vida inteira depende muito. Depende da pessoa que você é, depende do ambiente que você frequenta, depende das pessoas que estão perto de você, depende de tudo. E você acha que a mesma coisa que aconteceu com o influenciador vai acontecer com você? Não. É sobre esses caminhos. A gente foi lá no espiritual. Agora a gente está voltando aqui no natural. Por quê? Primeiro, o mais importante é você entender o natural. O natural. Por quê? Se você não consegue mudar aquilo que você vê, você não consegue mudar o que você não vê, né? Então, eu vou terminar o vídeo aqui agora. Já estamos quase uma hora falando. E ficaria aqui de bom grado até enquanto pudesse. Mas quando o vídeo fica muito longo, também fica muito cansativo, né? Mesmo que seja um assunto que a gente gosta. Então, termino onde comecei. Encontre uma direção certa para sua vida. Procure andar com pessoas que estão andando no caminho certo. Para de ouvir quem te indica um caminho, mas muitas das vezes não sabe o caminho. É perigoso, tá bom? Não vamos acrescentar mais não. Vamos parar por aqui. Eu acho que se eu falar mais também, a gente vai toda a vida, né? Numa próxima ocasião a gente fala mais. E olha que hoje não estava nem programado, hein? Não foi nem programado. Imagina se tivesse, nós ia ficar aqui o ano inteiro, na verdade. Mas eu acho que é bom, às vezes, a gente fazer assim, né? De pegar e falar sem ter nada programado, que talvez quando a gente quer deixar tudo muito bem prontinho, tudo muito bem preparado, a gente acaba perdendo um pouquinho da essência, né? Então, o que eu tinha para falar é isso, tá bom? Fica com Deus e um abraço.